Olá, eu sou o professor Rafael e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês sobre operações envolvendo o conjunto dos números inteiros, né? A maioria de vocês provavelmente já conhece uma parte do conjunto dos números inteiros, representado pelos números que são positivos. Então, aqui a reta numérica ela está dividida em duas partes, né? À minha direita, os números que normalmente nós já conhecemos, que são os números positivos. Então, essa parte da direita aqui são os números que nós chamamos de números inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, à minha direita estão os números que são positivos, tá certo? Lembrando que a reta numérica ela é infinita, né? Então, aí vai embora, né? 4, 5, 6, e vai embora. Tá? Então, aqui, à minha direita, estão os números positivos. Tá certo? Quando eu olho para a minha esquerda agora, o que eu vou ter? Né? O que tem de novo? Os números que são negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e continua. Menos 4, menos 5. Então, à minha esquerda estão os números que são negativos. Tá certo? Então, essa é basicamente a grande diferença que há agora em relação ao que a gente conhecia anteriormente, que eram só os números que são positivos. Tá? Então perceba que os números negativos ele vem com o sinal de menos na frente. Você poderia falar assim para mim, por que aqui não tem o sinal de mais? Porque a gente omite. Tá? O símbolo de mais na frente do número eu posso omitir ele. Então, eu vou colocar para vocês aqui. Eu posso escrever o número positivo da seguinte maneira. Né? Eu posso escrever ele, por exemplo, 3. Eu posso escrever ele assim, ó, normal, ou utilizar o positivo na frente, tá? É a mesma coisa, tá? Ó, 3 positivo com o menos 3. Então, o que fica já nessa observação? Nessa observação fica que todo número que não tem sinal ele é um número positivo, conforme eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Percebam que aqui, ó, 3 positivo, né, é a mesma coisa que o 3 sem sinal. Agora a gente precisa tomar muito cuidado quando esse número for um número negativo. E aí eu tenho que explicitar o sinal na frente dele. Tá? Então, ó, menos 2 negativo, 2 negativo ou menos 2. Né? A gente sempre vai representar aqui. Ó, menos 2. Tá? Esse número aqui é um número que é negativo. Ele é diferente do 2. Tá? Bom, todos esses números inteiros positivos e negativos formam um conjunto que a gente chama conjunto dos números inteiros, que a gente representa com esse Z aqui nesse desenho diferenciado. Né? Aqui, ó. Então aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros. Né? Tem as reticências aqui, por quê? Porque a gente sabe que é um conjunto infinito. Tá? Que tem números que são positivos e números que são negativos. Tá? E por que a gente fala inteiro? Né? Porque não tem parte decimal, não tem número com vírgula nesse conjunto. Tá? Agora fica aquela pergunta, né? Como é que a gente consegue operar esses números? Eu vou dar algumas dicas agora que são de grande importância quando a gente for lidar com números que são inteiros. Tá? Então vamos lá partir para as operações, alguns exemplos aí. Certo? Vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai pensar agora em positivo é tudo aquilo que eu ganho e negativo é tudo aquilo que eu perco. Tá? Ou positivo é tudo aquilo que eu tenho e negativo é tudo aquilo que eu gasto. Então, numa situação normal, se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó, quanto que dá isso daqui? Ó? 50 menos 40. Isso é tranquilo. Isso aqui dá quanto? Eu posso deixar assim, ó, 10 ou mais 10. Né? Como que a gente pode interpretar isso daqui? Você tinha 50 reais, gastou 40 reais, ficou com 10. Beleza? Perfeito. Então tá aqui, ó. Você pode deixar dessa maneira, sem sinal, ou assim. Agora, uma outra situação, né, que eu vou colocar aqui. Ó. Olha como muda. Ó. Vou colocar o menos na frente dos 50. Se eu colocasse para vocês aqui. Opa, peraí. Aqui. Se eu colocasse para vocês aqui agora, esse cálculo aqui, ó.
menos 50 mais 40. Ó, mudou, hein? E agora? Você devia 50 reais para alguém. Você foi lá e pagou 40. O que acontece? Você vai ficar devendo 10. Então percebam que nesse tipo de cálculo, quando você tiver. Isso eu estou falando em termos, não sou. Estamos trabalhando adição, multiplicação e divisão ainda, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer. O que aconteceu aqui? Né? Você perceba que você fez, quando os números forem de sinais trocados, que nem ó, esse é negativo, esse é positivo. Agora não vamos olhar assim, ó, mais e menos, vamos olhar adição e subtração. Agora nós estamos pensando da seguinte maneira: você tinha uma dívida de 50, pagou 40. Todas as vezes que os sinais forem opostos, por exemplo, ó, um número é negativo, o outro é positivo. Você faz a diferença entre eles, né? E conserva o sinal do maior. O maior aqui não é 50, ele é negativo. E 50 tira 40 é 10. E fica menos 10 porque aqui o 50 é um número maior e ele é negativo. Tá? Na verdade, você tem uma dívida maior do que aquilo que você tem. Tá certo? Então é dessa forma que a gente vai operar envolvendo números. Tá bom? E não importa a ordem que eles apareçam, sempre vou raciocinar dessa forma. Se eu chegasse para vocês e falassem assim, ó, quanto que é menos 80 mais 100? Ó, olha lá. Tranquilo, né? Por quê? Você tinha uma dívida de 80, você tem quanto? 100. Ó, a dívida é de 80, você pagou 100. Vai sobrar ou vai faltar? Sobrar quanto? Positivo 20. Ou quem quiser deixar 20, pode ser também. Tá certo? De novo, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei o 100, tiro 80. Quanto dá? 20. Quem ganha? O 100, que ele é maior. Então o sinal dele é positivo. Sempre a gente olha o número, o sinal que sempre que está na frente. Tá? Então eu preciso olhar sempre essa questão aqui. Que o 100 é positivo. Ó. O 80 é negativo. Quem é o maior? É o 100, não é? Ele não é positivo, então ele ganha. Olha lá, o resultado aqui é positivo. Ou sem sinal. Que eu posso deixar o número sem sinal. O único número que eu não posso omitir o sinal é quando ele for negativo. Tá bom? E agora vamos pensar numa situação como essa. Então, quando forem sinais contrários, eu faço uma operação de subtração e considero maior. E se fossem os dois negativos, né? Essa é uma pergunta interessante. Eu poderia colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Vamos lá. Se eu tivesse assim, ó, menos 20 menos. Aí você fala, pô, professor, como que eu vou tirar, fazer duas contas de menos ao mesmo tempo, né? Olha lá, menos 30. Isso aqui dá quanto? E agora? Não dá 10 negativo, hein? Pensa comigo. Os dois não são negativos? Pensa assim, você fez a seguinte operação. Você gastou 20 reais num dia de manhã. E depois à tarde você gastou mais 30 reais. Aqui você está juntando duas dívidas. Você tem uma dívida de 20, ó, e você tem uma dívida de 30, né? Como que você vai saber o total que você gastou? Você gastou 20 e você gastou 30. Você vai somar esses dois valores, 20 mais 30 dá 50, não dá 50? Se você somar 20 com 30 não dá 50? E aí então, só que os dois são negativos, então você vai conservar esse sinal negativo. Então isso aqui vai dar menos 50, tá certo? Não tomem cuidado com essa situação. Então quando os dois tiverem o mesmo sinal, você vai juntar, né, essas duas partes, e quer juntar, somar, e vai conservar o sinal, tá? O sinal que você deseja fazer as operações. Então são dois negativos, vai permanecer negativo, tá certo? Tem que tomar muito cuidado com essa questão, tá bom? Em relação aos sinais, tá? Beleza? Basicamente é isso. E se for dois ou mais números, né? Se eu tivesse numa situação como essa daqui, quer ver? Ó? Opa, deixa eu pegar aqui. Olha só, interessante, ó. Eu poderia colocar para vocês esse seguinte exercício aqui. Vamos lá. É,
menos 13, mais 27, menos 9. Opa, esse 9 ficou feio, hein? Ó, às vezes escorrega um aqui que é de menos 9, mais 33. Chutando o número aqui. Como é que você vai fazer? Né? Eu vou dar uma dica agora de ouro, hein? Ó, não precisa ficar misturando os números aqui do meio, não. Ah, vou fazer esse com esse primeiro, depois. Não. Vamos fazer uma regrinha que eu acho muito prática para o aluno. Que é o seguinte. Ó, da esquerda para a direita de 2 em 2. Então, vou fazer esses dois aqui primeiro. Ó. Certo? Aqui você tinha uma dívida de 13. Aí, você pagou 27. O que acontece? Se você deve 13, pagou 27, vai sobrar ou vai faltar? O 27 é maior, então o resultado já é positivo. Tá certo? Aqui então vai dar mais. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Ó. Então, aqui vai dar mais 14. Certo? Esses outros aqui, o que você vai fazer? Você vai descer eles. Ó. Descer esse aqui. E vai descer esse aqui com os seus sinais. Tá certo? Então, ele vai ficar aqui menos 9, que desceu lá, ó, e aqui o mais 33. E agora? Né? Vai repetir o mesmo processo. Como? De 2 em 2, como eu já fiz no primeiro passo. Da direita, da esquerda para a direita, perdão. Olha lá, ó. Vou juntar esses dois aqui, ó. Você tinha 14 reais, né? Gastou 9, vai sobrar ou vai faltar? 14 ganha, então vai sobrar. Você pode colocar o símbolo de mais se você quiser ou pode omitir. Você tem 14, tira 9, aqui é uma subtração normal que a gente já conhece. Vai sobrar 5. Certo? Desce o mais 33 agora. Olha lá. Certo? Vai descer aqui. O mais 33. Então, ó, mais 33. Você fala assim, professor, mas ficou dois números que são positivos, que maravilha, né? Então você tem dois ganhos aí. Você ganhou 5 e você ganhou 33. Não é isso? Você ganhou 5 e você ganhou 33. Certo? E aí, ó, como é que você vai fazer isso aqui? Né? Você tinha 5 reais, ganhou 33, você ficou com 38. Então você pode colocar isso aqui da seguinte maneira. Ó. Só 38 assim. Opa, escorregou aqui. Ó. Pode colocar só o positivo 38. Né? Ou simplesmente você pode colocar assim, ó. 38. Os dois resultados estão válidos. Tá certo? Então, quando a gente for trabalhar com expressão, é dessa maneira que a gente vai fazer. De 2 em 2, ó. Faz os dois primeiros. Depois desce esse. Aí se juntei esses dois. Deu 5, ó. Desci esse aqui, depois eu juntei. Perceba que vai virando um funil, né? Ele vai diminuindo. Tá bom? Bom, ficou um pouco extenso, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Tá bom? Um abraço, até mais.